comigo, meus amores, aprender a fazer essa versão da Maria para uma guirlanda que eu vou montar. A gente vai usar meia bola de 30 milímetros. Gente, esse é um dos vídeos mais pedidos dos últimos tempos, tá? Então, bora lá. Ó, corta a bolinha no meio, aplico óleo mágico em todo o meu molde. A fórmula desse óleo mágico, ela é do meu ateliê. Hoje em dia ela é vendida no site, tá? Vocês encontram lá, não agride os moldes, enfim, você pode usar em tudinho. Faz uma coxinha de massa pele clara. E a ponta da coxinha você coloca lá no narizinho. A ponta lá no narizinho, acomoda a massa, coloca meia bolinha ali e aperta. É ideal você aplicar cola branca nas suas bolinhas de isopor e deixar secar, para depois você usar, facilita, tá? Espeta uma ferramenta de ponta fina e puxa para cima. O molde ele foi feito para ser tirado assim, dessa forma você não precisa virar ao contrário e apertar, que corre o risco grande de achatar nariz, boca, enfim, o rosto sai todinho modelado. Porém, observando as imagens assim da Maria, ela tem o rosto mais afinado, então eu gosto de dar essas apertadinhas na lateral, tá vendo? Para deixar o rosto mais alongadinho e mais fininho. São detalhes que eu gosto de fazer nas peças, né? Reparar a referência que eu tô seguindo para poder fazer. Mas isso é um detalhe. Pega o pincel modelador da Condor, esse é o 104, e vou fazer as duas cavidadezinhas ali da boquinha para dar até um sorrisinho a mais. E ó, tiro a ferramenta, apoio ele ali. E aí, gente, vou aplicar um pouquinho de talco com um pincel bem fofão ou com o dedo. Bem ali na parte dos olhos, enfim. Por quê? Para facilitar da hora que eu tenho que passar o dedo para lá e para cá, às vezes o meu dedo tá mais, tipo, com a umidade da pele, né? Enfim, facilita, tá? Aí eu passo até na ferramenta, ó. É uma dica aí pra vocês. Faz a cavidade com o boleador para colocar os olhos esnasos. Façam a cavidade para evitar que esses olhos saltem. A gente vai usar os olhos Baby da minha coleção OM que vem na cartela. Segue ele igual vem na cartela. Coloca na mesma posição que vem na cartela. Desse jeito vocês não erram, tá? Acomoda com o auxílio de uma pinça dentro daquela cavidade que a gente fez com o boleador. E aí, com o pincel modelador da Condor, você vai afundar. É isso mesmo, gente, é afundar. E por isso que eu passei talco, sabe por quê? Porque aí a gente vai vir e passar o dedo ali, perto dos olhos, perto ali do narizinho, e o talco ajuda que deslize mais. Quando você fizer isso, você vai perceber o que eu tô falando. Ajuda a deslizar e até mesmo, ó, porque eu vou mexer ali na parte da sobrancelha. Repare que eu tô dando uma leve pressionadinha, descendo a parte um pouquinho ali da testa, mais para sobre os olhos, para ficar aquela expressão mais tranquila. E vou passar o pincel modelador em toda a volta do olho. Não tô abrindo, não tô mudando nada, tá? Só tô passando para tirar qualquer quininha que tenha vindo a ficar ali. Separo. Vou fazer 2 micro coxinhas, gente, não dá nem meia grama, mais ou menos, no máximo meia grama, tá? E vou posicionar as 2 coxinhas na lateral da cabeça. Reparem, olhem se tá na mesma altura, olhando de lado, olhando de frente, olhando de ponta cabeça. Estando na mesma altura, você vai fazer a cavidade ali com o pincel modelador pra dentro da orelha e dentro da cabeça. Ajeita ali, ó, com a mão, tá? Se por acaso você viu que uma ficou mais alta que a outra, faz igual eu fiz, ó. Tira e refaz. Não há problema nenhum em fazer isso. Tira, refaz e coloca de novo, tá bom? E aí você verifica se ficou da mesma altura, porque às vezes na hora que a gente coloca, a gente não repara, coloca um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. É sempre na linha dos olhos, entre a parte dos olhos e da boca, certo? Acomodo tudo certinho e aí eu vou separar e vou deixar secar. Aí eu vou pegar massa pele e vou tirar o corpinho. Gente, esse é o molde busto de princesa. Esse molde, ele vem exatamente o que vocês estão vendo aí. Um rosto totalmente modelado, o corpo e um braço. Ele não vem pernas, por quê? É pra fazer princesas grandes. E quando a gente faz princesas grandes, o que a gente usa na parte de baixo é isopor. Ou, no caso, como eu tô fazendo meio corpo, um busto, você não tem a parte de baixo. Então, por isso que até o nome dele já fala, busto de princesa. Ele serve pra fazer todas as princesas. Certo? Se você precisar pôr a cauda, que nem a Ariel, você coloca a cauda. Deixa secar, tá? Pelo menos 24 a 48 horas, fura com furador e coloca fibra de vidro. Gente, o meu rosto já tá totalmente seco de mais ou menos uns 2 dias. Aí eu vou fazer um quibezinho da mesma massa pele que eu guardei. Guarda, separa, até anota com uma caneta permanente que é dessa peça, porque se você precisar guardar dentro de um pote, não misturar. Então, eu faço isso nas minhas massas, tá? Eu anoto ali, ó, qual é a peça que eu comecei a fazer com um tom de pele. Essa massa pele eu tingi com o corante da Saramanil, laranja, unicórnio, direto na massa natural, massas que eu tô usando, massas Biacravol. Posicionei a coxinha, acomodei e veio com pincel modelador, fazendo o enxerto.
né? Aí passo a mão, não precisa molhar muito, tá, gente? Não precisa encharcar a peça, não precisa virar meleca. Vem devagarzinho, tira o excesso, só umedece o dedo. Eu bato o dedo muitas vezes assim na parte de trás da minha mão para tirar o excesso de água, porque meleca não ajuda, só atrapalha, tá? E aí, posiciona e passa o pincel modelador por dentro, acomodando os dois olhos, fura a sua cabeça, analisa para ver se tá no lugar certo, se tá na posição que você deseja antes de passar cola. Viu? Posicionou do jeito que você quer? Aí, cola instantânea. Lembrando, cabeça já está totalmente seca e corpo totalmente seco, pelo menos 48 horas. Pode deixar até mais. Secou a cola? Vou pegar um rolinho, um quibezinho, na verdade, de massa pele, a mesma massa pele. E vou pressionar ali, ó, entre a cabeça e o corpo. Pressiona, pressiona, pressiona. Para fazer o quê? O enxerto da cabeça com o corpo. Ó, então é um quibe, gente. E aí o quibe eu pressiono ali naquela cavidade que ficou. Por isso que eu não me importo quando eu vou posicionar a cabeça se vai ficar um buraco. Eu vou posicionar do jeito que eu quero que ela fique. O buraco ali eu venho com a massa e tampo. Pega um pedacinho de tecido, sabe esse tecido de pano de chão? De saco? Mas lógico que limpo, novinho. Corta quadradinhos e guarda ali na sua mesa. Para fazer enxerto é ótimo. Molha ele na água, umedece. Risca toda a parte da massa mole com ele. É riscar mesmo. Quando ele risca, depois você umedece seu dedo e passa o dedo, ele alisa na hora. Isso facilita. O enxerto nada mais é do que rasgar duas partes de massa, agregando elas. E esse tecido, ele ajuda, porque ele tem fibras, né? E ele vai rasgar, vai ficar tudo riscadinho. Deixa secar seu pescoço. Secou totalmente. Gente, essa peça ela leva alguns dias, tá? De processo. Não tentem acelerar isso, porque vai dar ruim. Secou tudo, pega talco com pincel bem fofão, aplica ali no rosto todinho. Vou pegar o kit humanizado do Emerson, o tom que vem lá meio pele, sabe? Meio pele claro, esse tom meio alaranjadinho. Pincel totalmente limpo e seco, esses pincéis mais fofinhos. E eu vou aplicar com a misturinha de talco, tá? Eu misturei ele no talco pra não ficar... Ele é muito pigmentado, então quebra a pigmentação com talco. Ao redor dos olhos, ao redor da boca... ali na parte lateral e debaixo do nariz e nas orelhas. E um pouquinho lá em cima, depois da testa, sabe onde começaria a raiz do cabelo? É isso que eu faço. A gente tá fazendo o quê? Dando a parte mais escura do rosto, sabe? O contorno, o famoso contorno de maquiagem. Pode pegar um pouquinho do marrom, que vem no kit também. Também dá uma passadinha ali no talco, com aquela misturinha pra quebrar a pigmentação. Eu tô com papel sulfite na mesa, tá, gente? Então, eu passo o pincel no papel sulfite mesmo. Porque se tiver algum pontinho de pó, sabe, mais durinho, ele já se dissolve ali. Pincel seco. Passei ali em cima, na parte de cima dos olhos. Aí eu vou pegar, gente, caneta gel preta. Essa é caneta gel preta mesmo, a gente tem lá no site. Ela não tem glitter. Normalmente as canetas em gel tem glitter. Essa não tem glitter, é justamente pra isso, ó. Risca numa folha de sulfite. O rosto tá totalmente seco, tudo. E eu passo ali, ó, dentro dos olhos, sabe? Entre os olhos resinados e aquela pelinha que a gente colocou. Passei a caneta, pego um pincel úmido e passo, vai e vem. E aí, ele faz aquela sombra ali entre os olhos. Vou pegar uma caneta de ponta fina marrom e vou fazer a sobrancelha, ó. Sempre risca no papel. Risca pra começar e risca pra guardar a sua caneta. Dessa forma, você tira o excesso de massa que fica ali, você não perde a sua caneta. Não esquece, usou a caneta, risca bastante no papel pra sair todo o excesso de massa, tá? Fiz a sobrancelha de um lado, fiz a sobrancelha de outro. Se tiver dúvida, vê o vídeo de novo, tá? Pra você ver certinho como eu faço. Pega o kit blush do Emerson, vai aplicar esse segundo, no kit, o segundo lá de baixo, bem no centro do lábio, com pincel úmido. Eu venho do centro para fora da boca. Então, o centro vai ficar mais escuro e a parte mais para fora mais clara, tá? Vai devagar, gente. Vai com cuidado, sabe? Vai olhando, vai observando. Nada de excesso, não precisa de excesso e vai com calminha, vai fazendo tranquilinha aí. Pincel seco, o mesmo tom, eu vou usar o blush, só ali na parte mais altinha da bochecha. Aplico o blush, então eu já vou deixar meu rosto totalmente modelado. Coloco um pouquinho na testa, né, pra dar um arzinho de saúde. E ó, já fica totalmente prontinho aí, maquiado, não é modelado, né? Maquiado. Vou abrir a massa que eu tingi com o corante rosa chá líquido da Ceramanil direto na massa natural e coloquei um pouquinho de massa branca. Eu uso corante para tingir as minhas massas, tá? Como eu falei para vocês, as massas que eu uso são massas Bia Cravol. Uso massa natural e tinjo e uso um pouco de massa branca para quebrar alguns tons.
Vou fazer, abrir a massa, não se preocupa com excesso que depois você corta. Fina com mais ou menos uns 1 milímetro, 1 a 2 no máximo. Faço um franzido e corto um excessinho ali, ó. Só que eu não quero esse volume alto ali no peito. Então, o que que eu faço? Achato de novo, ó, passando o dedo de dentro pra fora. E venho e corto o excesso de novo. Eu tô cortando com a esteca gravata, que ela tem um corte bem legal, pode ser faquinha, enfim. Cuidado só com a sua mesa, pra você não riscar, tá? E aí, ó, achatei, vi que não tá volume alto ali, né, perto de onde vai ser a gola, no peito. Eu venho e acomodo no corpo, certo? Acomodo ali, vou cortar os excessos e eu gosto de deixar excesso para baixo. Eu não corto, eu dobro. E é exatamente isso que você vai fazer, ó. Você vai dobrando. É um busto, tá, gente? Ó, você vai dobrando o excesso. Se você achou que ficou curto, abre de novo o maiorzão e dobra os excessos, ó. Eu dobro os excessos. E aí, nós vamos fazer os braços. Eu vou tirar um braço do molde, né, deixando o excesso de massa para cima. Repare. Esse molde, ele vem o braço com a mão, mas não vem a mão toda modelada, detalhada. Ela vem para você cortar ou marcar. Tirei, arredondo as quininhas. Eu coloco a massa até o final. Reparem que eu coloco a massa até o final, ó. Porém, a parte fina, neste caso, ela vai ficar pro ombro. Aonde seria para ser a mão, eu tô usando pro ombro, gente. Por quê? Porque eu quero mais gordinho ali perto da onde a gente vai fazer uma mão. E aí, eu marco com uma agulha ou cantinho do gancho bem fininho, vou fazendo dobrinhas. Então, ó, a gente vai virar ao contrário. Aonde seria para ser modelado a mão, como eu deixei excesso de massa, eu arredondei e coloquei pro ombro. E aonde seria o ombro, que é mais gordinho, está na onde fica o pulso ali, tá? Marquei, marco o cotovelo, dando leve pressionadinha, e você vai fazer isso 2 vezes, um pro lado e outro pro outro. Ó como fica, tá vendo? É esse efeito que eu quero. Gente, é olhar o molde com outros olhos. Se você vai refazer o mesmo processo, fazendo o braço do outro lado também. E aí, você posiciona na sua peça, na posição que você desejar. Eu quero com as 2 mãozinhas juntas. Mas aí, aqui é uma sugestão, você pode fazer como quiser, tá? Lembrando, gente, que essa parte ali de massa de excesso ali embaixo, onde eu dobrei, olhando, parece que tá até um joelho, né? Mas, na verdade, foi por puro acaso. Não era pra ficar assim, parecendo um joelhinho, não. Até porque ele vai cobrir, vou colocar uns matinhos, enfim. Tá? Mas foi na dobra da massa mesmo. Não foi proposital, mas acabou dando um efeito bem bonito. E aí, ó, coloquei as massinhas, os bracinhos com cola branca e acomodei, arrumei, deixei já as cavidades prontas pra gente poder colocar as mãos. Aí, a gente vai fazer um rolinho de massa amarelo, tá? Massa amarela, bem fininho, pra colocar ao redor ali, de onde seria a gola, né? Ali no colo dela. Aí passa a aguinha e acomodo esse rolinho amarelo ao redor todinho, certo? Dando uma leve pressionadinha e deixando a emenda para trás, porque vai tampar. E nós vamos fazer a mãozinha. Eu vou tirar ali no molde, como eu falei para vocês, vem a parte da mão, mas a mão não vem modelada. Então, eu vou tirar ali, faço um movimentinho ali de vai e vem no pulso, que eu quero o pulso mais fininho, e dou uma pressionadinha na mão, dando uma alongada, porque eu quero uma mão mais fina. Corto lateralmente o dedão com uma tesourinha e vou acomodando, ó. Dando leves pressionadas, deixando a parte da ponta da mão mais fina. Vou pegar uma ferramenta de corte, no caso essa faquinha da minha linha de inox, ela tem um corte bem preciso. Se você for usar uma faquinha de plástico, verifica se o corte tá bom, do contrário você vai estragar sua peça e não vai dar o efeito legal e você vai achar que é você, na verdade é a sua ferramenta, tá bom? Tem que tomar bem cuidado com isso. Aí pressiona, deixa fininha e vai cortar o pulso ali, o excesso. Vai repetir o mesmo passo pro outro lado. Cuidado para não errar e fazer as 2 mãos do mesmo lado, que é normal, tá? Acontecer. Verifica o lado que você tá fazendo a mão. Aí, corta o excesso que precisar do pulso e corta e cola as 2 mãos, tá? Ó, encaixo uma com colinha branca e encaixo outra com colinha branca. Então, você vai cortar o excesso de massa ali que ficaria no pulso, tá? Acomoda, cuidado na hora que você tá apertando ali, porque às vezes a gente deixa a mão mais gordinha. Então, vem, dá uma leve pressionada e alonga ela. E aí, vamos pro cabelo. Gente, não tem medida aqui não, tá? As mechas têm na média de 3, 4 a 5 centímetros, não tem uma medida exata. Eu rasgo com o dedo exatamente como vocês estão vendo. E o excesso eu belisco e tiro, ou da parte de cima ou da parte de baixo. Então, eu não costumo passar a medida de cabelo, porque não tem como fazer. Cada um abre a massa numa espessura, cada um pressiona a massa diferente. Então, se solta, se joga, faz sem medo. O cabelo é exatamente isso, é se jogar,
fazer, porque o movimento, a massa por si só vai dar, tá? E vai repetir o mesmo processo pro outro lado, só que dessa vez eu faço uma mecha mais alongadinha. E, ó, a pontinha eu dou movimento antes de eu colocar na cabeça. Aí venho acomodando ali perto das orelhas. Certo? E aí acomodo a mecha ali no ombro dela. Pressiono para chegar mais próximo do pescoço. Mas se você vê que ficou uma cavidade entre a mecha e o pescoço, que dê para ver atrás, coloca lá por trás um pedacinho de massa da cor do cabelo. Esse cabelo eu fiz tingir a massa na cor siena, tá? Faço dois quibes alongadinhos e faço o mesmo processo que a gente fez com o dedo, com o pincel modelador. E vou colocar ali na franja, acomodando. Reparem que eu não aperto os fios de cabelo que eu tô colocando na cabeça. Eu acomodo. Essa é a diferença. Porque quando você pressiona e aperta, quando a peça seca, fica aquele cabelo grudado na cabeça, sem movimento nenhum. E essa é a dica de fazer cabelo, é você posicionar as mechas e não apertar. No máximo, uma leve pressão na raiz ali, aonde não vai aparecer, mas não pressione, sabe? Não aperte, que fica muito ruim, fica muito feio depois que seca. Lembrando que o biscuit encolhe, então você sempre tem que fazer as suas mechas mais gordinhas do que você quer no momento. Por quê? Porque vai encolher, aí vai chegar no que você deseja realmente, porque o rosto já tá seco, né? O que tá molhado aí é só o cabelo, e ele vai encolher. E aí coloca mais 2 mechas por trás ali, pra não aparecer a carequinha, né? No intervalo entre as franjinhas e a parte de trás que a gente colocou. Se necessário, coloca mais 2 mechas para tampar o intervalo. Se não for necessário e o seu fechou o intervalo, não é necessário colocar essas mechas, tá? Vai acomodando com cuidado. Gente, é tudo com cuidado. Vai fazendo devagarzinho, não tem pressa. Errou, faz de novo. Biscuit é treino, é prática. Quanto mais você fizer, mais você vai conseguir que fique legal. Essa massa, eu tô abrindo fina. Eu tingi ela com o corante azul bebê em pó da Saramanil e coloquei um tiquinho de massa cinza e, lógico, um pouco de massa branca para fechar o tom. E é por isso que deu esse azul acinzentado, certo? Dobro a ponta, eu cortei, né, os excessos, dobro a ponta e passo o rolo, é isso mesmo, dobro a ponta e passo o rolo. Por quê? Porque eu quero um acabamento nessa lateral, nessa beiradinha. Eu não quero que fique só o corte da massa, então é isso que eu faço. Eu abro, tiro os excessos, aí eu dobro a ponta, passo o rolo, porque aí na beiradinha vai ficar bem legal. E venho fazendo umas pregas, só acomodando a massa, tá vendo? Dando leves pressionadinhas. Mas é de leve mesmo, ó. Faça essas pregas que vocês já vão entender o porquê delas. Bem ali, próximo da onde eu dobrei. A parte que eu dobrei fica pra baixo, fica interna, ó. Aí a parte que eu dobrei fica lá no fundinho ali do cabelo. É ali que fica aquela parte que eu dobrei. E aquelas que a gente foi pressionando, fazendo ruguinhas, ficam em cima da cabeça, dando todo esse movimento do manto. Entendeu? Primeira dica, dobra a massa, passa o rolo. Aí você faz preguinhas no mesmo sentido, mas ao contrário, né? Porque a dobra vai ficar pra dentro. Faz preguinhas ali e posiciona no alto da cabeça, deixando a emendinha lá naquela que você dobrou pra dentro do manto. Fica interno no manto. E aí você vem acomodando. Gente, não recomendo se a sua massa estiver mole, muito grudentinha, depende do clima, fica mais, puxa mais a umidade, que você venha montar um manto assim que você acabou de abrir. Se a tua massa estiver mole ou tiver, você não vai conseguir fazer esse manto com esse caimento. Então, você deixa ela dar uma leve ressecada para você vir trabalhar, tá? Não usa massa mole para isso, que não vai rolar. A massa tem que ser uma massa firme. Uma massa que te permita trabalhar sem a coisa estar despencando inteira. E a gente sabe que isso também interfere quando o clima tá muito úmido. Então, se atente aí, tá? E eu venho acomodando, dando leve pressionada. Gente, repare que eu não aperto nada. Eu não venho e crau aperto. Não faço isso, não. Ó, acomodo, deixo secar. Secou totalmente. Lembra que eu falei que são vários dias de processo. Eu vou pegar azul desse kit de giz pastel, que é o Cores Básicas, porque tem 2 kits no site. O Cores Básicas e Cores Complementares. Um complementa o outro. O tom que vem um, não vem no outro. E os dois, gente, eu costumo dizer que os dois são essenciais, porque vem tons diferentes. Faz uma misturinha do azul, se precisar, com um pouquinho de preto, mas já vem um azul ali meio marinho, então, que ele tem um fundinho acinzentado que super funciona. Mas dependendo do tom que ficou a sua massa, se você quiser, você pode pegar o azul e pegar um tiquinho do preto ou do cinza e misturar, para
quebrar e fazer como a gente fez na massa, lembra que eu falei? Tingir de azul, bebê, e peguei um tiquinho de massa cinza. É a mesma coisa, quebrar tom, gente. Você vai aplicar com o pincel seco somente dentro das profundidades. Vai escurecer as profundidades, ou seja, aonde você não escureceu, vai parecer que bateu luz e tá mais claro. Esse é o truque de um sombreamento. Você vai fazer isso em toda a parte mais funda, tá? E aí eu vou pegar o rosa, que eu misturei com um pouquinho de marronzinho que vem no kit, meio telha, e vou com um pincel mais fino ali, meio chanfradinho não, chanfradinho, e vou aplicar também nas profundidades do rosa, certo? Toda quanto é curvinha que eu vejo, profunda, eu tô aplicando. E também ali nas curvinhas do braço, e entre o braço e o peito também, porque ali tem uma cavidade, né? Tem uma profundidade ali. Então, é isso, porque daí a parte que eu não apliquei o pó, ela fica como se fosse a luz batendo, ou seja, a parte mais alta sempre é mais clara, a parte mais baixa é mais escura. Se você olhar na sua roupa, se você cruzar a perna, ali entre a emenda da sua cruzada de perna, é mais escuro. Por quê? Porque tem sombra. E é isso, sombra, sombreamento. Entendeu? Então, é exatamente isso. E aí, ó, vou fazer nos bracinhos também, em todo quanto é cantinho. E aí, você vai observando a sua peça. Gente, aqui, essa sugestão de cores, eu fiz, não quer dizer que seja a cor exata, porque você vê presépios e Sagrada Família com vários tons de roupa, e você escolhe qual você mais gosta, certo? Vou pegar o mesmo tom que a gente sombreou o rosto, lembra? Do kit humanizado, e vou passar, quebrando ele, lógico, no talco, ali nos dedinhos e entre as duas mãozinhas, porque a gente já tinha sombreado o rosto, mas não tinha sombreado a mão, tá? Então, faz isso e depois tira o excesso, qualquer coisa, se precisar com cotonete, aproveitar e passar um pouquinho ali no pescoço. Vou pegar a tinta Metal Colors Dourado Solar da Acrylex. Gente, todos os produtos que eu uso nos meus vídeos, vocês encontram no meu site. Uma coisa importante, a linha Bia Cravol, a venda é exclusiva no meu site. Não temos revendedores nem pontos de venda. Esse molde busto de princesa, ele é da minha coleção e a venda é exclusiva em nosso site. Nós não temos outro ponto de venda, tá bom? Nem representantes, somente com a gente. Vamos pegar um pincelzinho mais pequenininho ali, mais preciso, mais firminho. E vamos só dando batidinhas, ó, na lateral do manto. Pra fazer como se fosse um contorno. Você vai fazer isso em toda a volta do seu manto, tá? E olha que efeito maravilhoso que dá, gente. Fica de olho que vai ter o José também. Eu vou montar uma guirlanda com essa peça. Vocês me pediram muito esse vídeo. Então tá aí, molde Bia Cravol, busto de princesa, que tem a venda no